ao convite deles e fui. Com muita insistência dos meus irmãos, eu permaneci indo para a cela. Até o dia em que Deus abriu meus olhos. Aleluia, então eu vi a glória de Deus. Aleluia. Então ali eu comecei a ir porque eu queria ir. Porque Deus me capacitou para isso. Pois é Ele que capacita o homem, tanto com querer glória quanto com de realizar. Deus, aleluia. No começo é difícil, irmão. Precisa de insistência de crente. Mas quando vocês sentirem o toque do Espírito Santo, irmão, vocês vão correr atrás da palavra de Deus. Vocês vão ansiar. Glória de assim Deus, como a irmã aqui aleluia. anseia pela palavra de Deus, eu vejo na vida dela uma esperança muito grande, irmão, de um dia estar na glória de Deus. Glória, Aleluia, glória, Deus. Glória, glória a Deus, maravilhoso. Esse é o fruto, irmão, que nos garante a vida eterna. É o fruto que a fé produz. Um fruto de santidade. Aleluia. E ele vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia. Maravilha, aleluia. Glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz que a natureza geme. Aleluia, Jesus. Depois ele diz que nós gememos por dentro. A nossa alma geme. Agora ele vai colocar o Espírito Santo gemendo também. Você não acharam interessante? Quem é o Espírito Santo? É Deus. Você imagina o que é o próprio Deus gemendo, irmão, pela sua vida? Deus sabe, irmão, do que você está passando. Grande Deus. Ele sabe que você não tem força. Aleluia, Jesus, querido e santo, poderoso. Ele sabe que nós somos fracos. Aleluia, Jesus. Por isso ele geme por nós, irmão, em nosso favor. Aquilo que nós não Aleluia. fazemos, irmão, o Espírito Santo faz por nós. Glória de Deus. Aquilo que nós não temos Aleluia. coragem de fazer, Glória a se Deus. colocar de joelho diante do Senhor e clamar por misericórdia, o Espírito Santo faz. Aleluia, grande Deus. A palavra que diz que o Espírito Santo geme. Glória Da mesma de forma, o Deus. Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ou seja, Ele nos ajuda porque Ele sabe que nós somos fracos. Porque nós somos fracos, nós não sabemos orar como convém. Aleluia. E por que nós não sabemos orar como Glória convém? de Deus. Ele geme por nós. Louvado E Ele seja não Deus. geme, não é diante de nós, é diante de Deus. De Deus Pai. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, gemendo para que o Deus Pai tenha misericórdia de nós. Eita, Por que nós não sabemos orar como convém, irmão? Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Você já prestou atenção como é que você ora? Nós oramos de nós para Glória de nós mesmos. Deus. Não Aleluia. é isso? Nós oramos de nós para nós mesmos. Nós chegamos diante de Deus, nós dizemos assim: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo. Né? Ô Senhor, eu estou precisando disso, Senhor. Me dê essa bênção. Não é assim que nós oramos? Não, por isso que o Espírito Santo diz que nós não sabemos orar como convém, irmão. É por isso que Ele faz o nosso papel. Em vez de nós orar, porque nós não sabemos, Ele não deixa que as nossas palavras cheguem ao Pai, mas Ele geme. Em vez de nós, Ele geme. Aleluia, grande Deus. Porque Ele sabe que Deus ouve Ele. Maravilhoso. Glória de Porque Deus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele geme para Ele mesmo. Ele geme em nosso favor, irmão. Sabe o que é um gemido, irmão? Um gemido é quando você está numa angústia tão grande, que você não acha palavra que possa articular ali naquele momento. Então você só geme, chora diante de Deus. Não é assim quando você está angustiado? Pois é. O Espírito Santo faz a mesma coisa, porque ele geme com tamanha intensidade Glória que ele não de acha Deus, palavra aleluia. que possa ser colocada ali diante de Deus. Então ele geme. Oh, grande É o meio que ele tem certeza que Deus responde. Oh, Porque grande Deus Deus, responde é o gemido, verdade, irmão. Pai amado. Talvez você já teve essa prova. No dia que você orou com desespero, no dia que você mais passou pelo desespero, que você colocou diante do Senhor, se prostrou diante do Senhor e clamou, que às vezes não saiu nem a palavra, mas você gemeu. E logo você viu uma resposta.
Aleluia, Deus. Por que você viu a Glória de resposta? Deus. É Aleluia. porque Deus vê o coração. Ele não está preocupado com o que sai da boca. Mas ele vê o coração. E ele viu que você estava tão angustiado que não achou palavra que pudesse declarar diante dele. Declarar que ele é santo, que ele é Deus. Isso nós podemos fazer, irmão. Nós podemos declarar diante de Deus o que ele é. Porque de fato ele é. Ele é um Deus todo-poderoso, Deus Aleluia. misericordioso, um Deus santo, transcendente, Louvado seja que cuida do seu povo. Glória de Deus. Ele intercede pelos Aleluia. santos, irmão. Aleluia, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz. Glória, glória, Ele glória. nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, pelos santos, com gemido inexprimível. E por que que ele geme? Por que que ele vai adiante do Pai com gemido? Olha, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Aleluia. Porque o Espírito intercede Glória de pelo Deus. santo, de acordo com a vontade de Deus. Preste bem atenção o que que essa palavra está dizendo, irmão. Aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? Deus. Deus que sonda o coração. Entendeu? Quando ele sonda o nosso coração, ele conhece o quê? A intenção do Espírito. Ele Glória conhece a a nossa Deus. intenção, irmão. A nossa carne é fraca, irmão. Entendeu? A nossa carne é fraca. Ela pode até não demonstrar nada. Mas o Espírito que está em nós, ele geme. Ele geme. Aleluia. Entendeu? Uma angústia tão grande dentro de nós, irmão. Um desespero tão grande pelo sofrimento que nós passamos. E na esperança de uma redenção. O Espírito geme. E Deus conhece a intenção do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito intercede pelos santos, pelo povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Deus responde, irmão. Entendeu? Porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Irmão, você já parou para pensar? O próprio Jesus ensinou isso para nós. No Pai Nosso. E muitos de nós não sabemos orar. Ele ensinou assim: quando orarde, diga assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Entendeu? É assim, irmão. Aleluia. É assim que nós temos que orar, de acordo com a vontade de Deus. Como nós não sabemos entregar na presença de Deus, o Espírito Santo faz isso por nós. Entrega para a vontade de Deus. Que a vontade Aleluia, de Deus, glória de a Deus. vontade de Deus é boa, é santa e agradável. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória de Que Deus. Jesus nos ajude, irmão, a orar. Seja Deus. Jesus nos ajude a orar de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Mas não, Glória de Deus. não deixe de orar, irmão. Ainda que você entenda que você não sabe orar, não deixe de orar. Enquanto você está falando algumas palavras, o Espírito Santo conhece o seu coração. E ele geme. Ele geme por você. Entendeu? O gemido dele Glória de Deus. são Aleluia. agradáveis diante de Deus. Eita, louvado. Deus há de ouvir o Espírito Santo. Porque ele ora Aleluia, Jesus. de acordo com a vontade de Deus. E Deus o responde. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Glória de Deus. Aleluia. Passar aqui o microfone.